Alô, galera, beleza? Pois então, hoje eu vim aqui para falar de um assunto que já é conhecido por alguns, né? Alguns ainda não tiveram acesso a essa notícia, e ela diz respeito à nossa querida pandemia. Bem, isso é o seguinte: o... tem um carinha que ele é um médico lá de Londres. O nome dele é Dr. Campbell. Dr. Campbell, ele simplesmente ele age como interlocução, como divulgador. Ele não dá, vamos dizer assim, opiniões políticas, né? Ou se posiciona a mais a uma teoria ou a outra teoria. Ele simplesmente faz um papel científico que é de divulgar o que a ciência está se fazendo. E nesse caso, nós estamos falando sobre as novas variantes que vêm surgindo na África do Sul. A Inglaterra acompanha bem de perto, né, porque vocês sabem que existe um elo de ligação muito grande entre a África do Sul e Inglaterra. E esse elo de ligação torna o tráfego entre esses dois países muito intenso, e o, o Reino Unido fica muito exposto a essas possíveis variantes que acabam surgindo ali na África do Sul. Bem, então, como vocês sabem, né, a primeira variante que surgiu foi a variante beta, né, que é o original vírus do corona. E depois surgiu a variante delta, que é um pouco mais agressiva do que a primeira, mas no mundo inteiro o que se predominou, o que matou gente nessas quantidades que nós vimos foram essas duas variantes, beta e delta. Então, como que o corona veio e o que ele faz de fato com o cidadão, na grande maioria dos casos, que leva ao falecimento? Bem, na grande maioria dos casos, o cidadão é contaminado com o vírus e aí começa a ter os seus sintomas agravando, e se ele tiver algum tipo de deficiência imunológica, patológica, que possa vir prevenir ele, que o seu corpo combata naturalmente ali a infecção, ele irá ter uma forma mais grave da doença, que se transparece numa pneumonia, vamos dizer assim. Porque a pneumonia é toda aquela infecção extremamente grave que você pega, que afeta os seus pulmões internamente, né? Como a gente pode saber, os pulmões têm várias partes, né? A gente chama as partes aéreas, que começam na parte nasal, vem para a garganta, a laringe, faringe e os brônquios, e aí os alvéolos. Os alvéolos é a ponte que entrega o oxigênio para o sangue, ali a ponte mais, vamos dizer assim, ao final ali da linha, na área da respiração. E aí o que acontece é o seguinte: o cidadão, a infecção se agrava muito nessa região dos alvéolos, se tornando muito difícil, né, de ser tratada e cuidada, levando o paciente a ser entubado num respirador, para fazer a respiração artificial no cidadão, porque ele por si só não consegue respirar. E é aí onde que acaba tendo falecimento, na maioria dos casos, né? Tem outras coisas que pode acontecer, mas não vou atentar a isso.
Tá. Então, bem, isso aí é a parte ruim da notícia, todo mundo já sabe, todo mundo já viu, muita gente morreu. E aí veio as vacinas, né? As vacinas de maneiras diversas, cada uma com seu nível de eficiência, baseando na característica do indivíduo, né? Mas na grande maioria, as pessoas vacinadas com as vacinas mais eficientes é, foram menos, como diz assim, praticamente não tiveram casos de reinfecção em pessoas vacinadas com a vacina mais eficiente. Em alguns outros casos bem pequenos nós tivemos com a Delta. Por quê? Porque o organismo, além da vacina produzir os anticorpos, a própria infecção, o organismo já trabalha, desenvolve os seus anticorpos naturais e você às vezes pode até ocorrer o caso de ter uma reinfecção, mas ela vai ser quase imperceptível ou bem pouca mesmo, você até não vai ser assintomático, não vai contaminar outras pessoas, nem ter. Alguns outros casos, pessoas podem ficar mais suscetíveis e ter outros problemas, mas não em virtude disso. Mas enfim, essa é a trajetória até o Delta. Aí surgiu a Omicron, essa variante que vem assustando, né, de uma forma mais assim, intensa, né? Por quê? Porque a Omicron é extremamente contagiosa. Por que ela é contagiosa? Por que isso acontece? E ela é contagiosa, inclusive, naqueles que foram vacinados e também tiveram a doença com os vírus anteriores. O que ocorre é o seguinte, a, o anticorpo, né, que o pessoal chama-se, né, do anticorpo T e o anticorpo B, esse anticorpo T, ele é eficiente no delta, porque o delta tem aqueles chamados spikes, né, os espinhos bem acentuados, bem grandes e tudo ali. E aí o anticorpo T, ele vem e se aloja ali nos spikes e previne que o vírus se adentre à célula, porque é assim que o vírus se reproduz. O vírus se adentra à célula, infecciona a célula, entrou na célula, aquele casulo do vírus se quebra e o vírus em si começa a se reproduzir dentro da célula. E aí ele se reproduz e explode de volta para a sua corrente sanguínea ali para poder aquele vírus proliferar cada vez mais e mais e contaminar mais e mais outras células. E isso ocorre com a variante beta e delta. Aí o que ocorre é que as vacinas e as pessoas que tiveram infecção já têm esse anticorpo para combater esse vírus. A Omicron, ele tem as espinhos deles são menores, são mais, como se diz, finos, né, mais curtos, e ao mesmo tempo ele se aloja de maneira mais fácil e se reproduz de maneira mais rápido no ser humano. E o anticorpo T e o B não previne, não protege o cidadão sobre isso. Mas tem uma coisinha em particular, que isso foi detectado pelos estudos realizados, vou até o nome aqui, ó, direitinho, no Instituto de Saúde lá da África do Sul. Porque a variante foi feito lá, então os laboratórios de medicina da universidade lá de KwaZulu-Natal, eles fizeram o quê? Eles, em comum com esse Instituto de Pesquisa de Durban, do Sul da África, coletaram esses números pacientes, porque a quantidade de pacientes é muito grande, muita gente contaminada, vacinado, não vacinado, infectado, não infectado, enfim, o Omicron vem,
infecta todo mundo, não tem conversa. A proteção da vacina é muito pequena em relação a prevenir a forma grave da doença, que você seja entubado, internado e possa até vir a morrer. Mas a característica do Omicron não é essa. Foi descoberto, através de vários exames feitos nos pacientes, que o Omicron ele afeta mais a região dos brônquios do que a dos alvéolos. Eles detectaram que o nível de infecção na região alveolar ela é 10 a 15 vezes menor do que a delta e beta, que é o que causa a forma grave da doença, a pneumonia. Mas ela é 70 vezes, até 80, 90 vezes maior na região dos brônquios, né, que vai te causar aí tosses severas, né, uma bronquite aguda mesmo ali, e com isso, muito vírus, né, vai jogar vírus assim para tudo quanto é lado, né. Pois é, a Omicron, ela não é tão agressiva nesse ponto, mas vem aí um detalhe. O que acontece? O que acontece que a Omicron, ela cria o anticorpo, que é o anticorpo ideal, que é eu não lembro aqui, a ele falou, é o IgG, IgN, é uma coisa assim, que é um anticorpo que ele é formado na sua região alta, na região dos seus brônquios. Esse anticorpo, o seu corpo já reconhece aquilo ali. Então, o que isso faz? Ele faz com que o cidadão que adquire o Omicron se torne imune, ou em quase 100%, 98%, 95% imune ao Omicron em si, e a delta e a beta. É uma referência cruzada, uma imunidade cruzada que eles chamam, né? Cross immunity. Então, que é assim, quem tem delta e é vacinado não está imune ao Omicron. O Omicron vem e contamina esse cidadão. Mas quem tem Omicron é imune a delta e beta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, devido ao fato da Omicron ser extremamente contagiosa e ninguém escapa dela, vai acontecer a chamada a imunidade arrebanhada, de fato e verdadeira. Por quê? Porque muita gente vai assim, igual aconteceu lá, tá, nos Estados Unidos está acontecendo, na Europa está acontecendo, no Brasil, está espalhando pelo mundo, na África do Sul também. Isso vai acontecer o quê? As pessoas vão ser contaminadas com o Omicron e elas não vão ter uma forma assim muito acentuada da doença, ou seja, o risco vida é bem inferior, porque é 10, 15 vezes menos a infecção alveolar, ou seja, você tem 15 vezes menos possibilidade de ter uma pneumonia e de ser internado e de ser entubado, entendeu? Apesar de você sofrer uma bronquite muito grave, talvez pessoas mais velhas ou pessoas com algum tipo de asma ou já de bronquite crônica possa talvez não sentir muito bem e acabar tendo alguma complicação mais séria. Mas a notícia que vem aí é o seguinte: o Omicron ele está se tornando uma, vamos dizer, vacina, né, contra a delta e a beta, que é as que realmente mata. E isso vai acontecer o quê? Devido a esse fato da Omicron espalhar muito, você vai ter aí, por exemplo, numa comunidade que tem 100 mil pessoas, e você vai ter essa comunidade muito rapidamente contaminada com a Omicron. Se tiver algum delta ali no meio, esse delta não vai conseguir se espalhar. E o que ele vai acontecer? Ele vai ser eliminado.
ele vai ser eliminado, e nos grandes centros, onde a Omicron se torna dominante, você não vai mais ouvir casos de contaminação pela variante Delta e Beta, que quer dizer fim das mortes e o início do fim da pandemia. Por quê? Porque quem pegou o Omicron vai se tornar imune, né, em certo nível, da própria Omicron, da Beta e da Delta. O que acontece com isso é que essas vacinas, elas podem não ser muito eficientes para evitar que você pegue a Omicron, mas elas vão ser eficientes o suficiente para que você não tenha uma crise tão violenta de bronquites, caso você seja suscetível a ter o bronquites, né? Então, a boa notícia vem de uma notícia ruim. Ou seja, isso é um estudo que está sendo realizado pela a Universidade de Duba na, na África do Sul, em conjunto com o Laboratório de Medicina e de Ciências Médicas da Universidade de Kuala Zulu-Natal. Então, eles estão fazendo isso por quê? Porque foi lá que o Omicron surgiu, então lá veio. Então aqui, ó, até o que eles têm aqui como conclusão final, de que a Omicron é sim um vírus extremamente contagioso, em função do que eu te expliquei, dele atacar 70 vezes mais infeccioso na região dos brônquios. Então, se você pensar assim, se você tiver 10% dos seus brônquios contaminado numa delta, você vai ter aí 70 vezes mais com a Omicron. É uma coisa que eu não sei nem medir, mas é muito, quantidade, a infecção é muito grande. Daí o porquê ela ser muito contagiosa. E, em contrapartida, você não vai ter de 10 a 15 vezes menos infecção na região alveolar. Pode ter, vai ter. É 10, 15 vezes menos. Não é que quer dizer não tem nada. Você pode ter vamos dizer assim, uma pneumonia leve. Não chega a levar você para um respirador. Talvez, se você for uma pessoa já muito doente por outros motivos, ou já tenha sofrido bastante com a Delta e agora se recuperou e pegou o Omicron e aí volta de novo para o hospital, pode ser que sim, que você tenha que ser internado e ponto aí, mas não chegar ao ponto de ficar num respirador entubado durante 10, 15, 20, 30, 90 dias, que eu já ouvi muita gente ficar. Tá? A boa notícia vem de uma ruim. Eu considero o seguinte, que a natureza, ela sempre acha o seu jeitinho, né? E isso quer dizer que pode ser o início do fim, mas não significa dizer 100% que é. Por quê? Porque nesse meio período pode ocorrer de surgir uma outra variante que seja ainda, vamos dizer assim, muito mais danosa do que a Delta. Mas, quem sabe, né? Eu tenho muita esperança, estou muito esperançoso nisso, gostei muito desse conteúdo. Já venho seguindo o Dr. Campbell em vários vídeos que ele vem divulgando, pela a sobriedade com qual ele apresenta os estudos, ele tica os estudos, ele dá um certo comentário em termos de sim, faz sentido, e realmente é isso aqui mesmo. E ele não faz aquele papel político, ele não é político, ele não fica polemizando, ele não fica polarizando a discussão.
ele simplesmente apresenta o estudo científico que tem números, tem dados, fatos acontecidos lá, tantos pacientes vacinados, tantos pacientes que foram reinfectados, tantos pacientes que nunca tiveram infecção, né? Tantos pacientes com a vacina A, com a vacina B, com a vacina C, e aí há embasamento para os resultados dos estudos. Tá? Então, devido a essa alta contaminação, essa coisa bem contagiosa, eles têm essa possibilidade de fazer esses estudos. E eles tiveram também estudos com voluntários, onde que eles puderam ter um vírus vivo sendo inserido em determinados pacientes que tiveram Omicron, para poder eles terem essa certeza sobre essa imunidade cruzada que ocorreu, né? Então, ele tem tanto essa certeza de que pacientes com Omicron não vão pegar Delta, não vão pegar Beta, e também não vão pegar Omicron novamente, né? E, enfim, é uma coisa muito positiva, animadora, e eu espero assim, eu quis divulgar porque devido ao fato dele estar divulgando em inglês e para a África do Sul e para a Europa, né, talvez alguns brasileiros não tenham acesso, mas é uma notícia maravilhosa, ou seja, ela é um misturado, né, causa pânico em alguns, né, o Canadá está em pânico, né, a Europa em certas partes está em pânico, porque está com muito medo, porque essa infecção do Omicron está chegando e está pegando todo mundo, né? O Canadá já está com algumas restrições voltando por conta disso, mas ao mesmo tempo que ela preocupa os governos e muitos dos políticos, eu já me sinto assim um pouco mais aliviado, porque eu já começo a sentir uma luz no fim do túnel de que Omicron ela está criando uma barreira natural contra a Delta e a Beta. Ou seja, aquele vírus que surgiu em Wuhan, o SARS-CoV-2, que realmente matou um monte de gente. Então isso é uma progressão, uma notícia boa. Você pode se considerar que até o final do ano, devido à velocidade que essa infecção está indo, os números assim estão assim, ó, exponencialmente crescendo todos os dias. Até o final do ano, a gente vai ter uma notícia de que os casos de Covid poderão já entrar na esfera endêmica, ou seja, o Covid já vai ser tratado como as N1, N2 e N3 da vida, né? Apenas mais uma gripe, né? Que vem e pode surgir aqui ou ali, contaminar um aqui ou ali, né? Uma pessoa que não foi nunca exposta ao vírus, de repente viaja para um lugar onde o vírus ainda tem uma ou duas pessoas ali que esteja contaminando ali ou não, e a pessoa fica doente ali e pronto. Ser endêmica, né? Sai do status de pandemia, né? Vai ter muitos países já aliviando o número de casos, praticamente zerando, né? Os casos fatais zerando, já está bem baixo o número de casos fatais, e os números de casos fatais lembram que ainda tem muitos casos fatais acontecendo na maioria dos países, como o Brasil e outros países da América Latina e da África. E mortes, por exemplo, aqui no Canadá já tem vários dias que não se reporta morte de Covid, entendeu? Nos Estados Unidos tem ainda um ou outro caso de morte, mas ainda por conta da Delta e da Beta. Agora, né, vamos ver o que acontece. E é isso aí, galera. Ó, não sou médico, não sou cientista, estou apenas divulgando aquilo que eu
Vi. Eu vou repassar os links e os comentários do vídeo do Dr. Campbell na descrição, né? Você pode querer ver os detalhes da pesquisa mais a fundo com ele diretamente, e você pode tirar suas próprias conclusões. E ele não divulga só esse, ele vem constantemente divulgando várias pesquisas que estão sendo feitas, né, nesses institutos do sul da África e outros antepassados, tá? Então, um abraço, muito obrigado. Você curte e compartilha, tá? É um vídeo que não vai monetizar, não me preocupo com isso. Eu só quero trazer informação para aquelas pessoas aí que estão mais interessadas em fatos que não sejam políticos, né? Porque você sabe que no Brasil tudo se é polarizado, né? Se você apresenta uma ideia é porque você defende esse lado da política ou aquele lado da política e tal, mas não, eu só estou aqui apresentando informação, eu busco informação, eu não busco notícia, eu busco informação. Isso que eu estou passando para vocês é uma informação que eu tirei de um médico, e um médico conceituado da Inglaterra. Então, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus, se cuidem.